A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para a votação da chamada Lei Taylor Swift, que torna crime a venda de ingressos por cambistas. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com a deputada federal Simone Marqueto, que é a autora do requerimento de urgência. Deputada, em primeiro lugar, bem-vinda aqui ao Jornal Jovem Pan. Uma boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, e todos que estão nos acompanhando. Uma alegria poder falar com vocês. Ô, deputada, a princípio, quando a gente se depara com essa notícia, a Câmara aprova urgência para o projeto que torna crime a venda de ingressos por cambistas, a gente pode pensar, poxa, mas ainda não é crime? O que é que prevê hoje a legislação e o que é que mudaria caso aprovado esse projeto? Na verdade, a ação de cambistas hoje, nós já percebemos, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, quando acontece essa venda irregular desses ingressos, está tipificada numa lei de 1951. Então, a gente vem trazer a modernização para essa lei e, com isso, a gente também faz com que ela seja mais globalizada, porque a gente está falando de uma lei hoje que é só para cambistas em shows, e a nossa não, a gente coloca para esporte, coloca para todos os conteúdos hoje, falamos, e onde há venda de ingressos de shows, de eventos, a gente coloca essa lei, então, que é a 3120, que ela foi batizada como Taylor Swift por causa dos fãs, que a gente percebeu essa grande movimentação em relação a fãs que gostariam de comprar o ingresso e acabou não conseguindo, ou superfaturado na mão de cambistas, que isso é um crime contra a economia popular, com toda certeza. E quem compra ingressos de cambistas, deputada, também pode ser responsabilizado? Isso, tanto as empresas quanto quem vende, os próprios cambistas, e também as empresas que, às vezes, a gente sabe que já aconteceu, de funcionários fazerem retiradas de ingressos, colocarem na internet, alguns sites, enfim, plataformas também que fazem a venda de ingressos, que estavam agindo como cambistas, de uma forma descarada. Então, é impossível isso a gente permitir que aconteça no nosso país, porque isso é um prejuízo à nossa economia. Nós temos, Vitor, a Abrevin, que é a Associação Brasileira de Venda de Ingressos. E eles trabalham com todo o Brasil. Tem um dado aqui que foram realizados só em 2018 mais de 325 mil eventos. E olha o quanto isso movimentou nesse período. Foram mais de 3,7 bilhões. Então, a gente está falando de uma economia e falando também de mais de 10 mil empregos diretos proporcionados. Então, quando entra esse grupo clandestino para fazer toda essa venda, a gente está falando de um crime que vai, de fato, o consumidor é que vai sentir na ponta, na hora de fazer a compra. Não tem como. As empresas que estão trabalhando com a venda correta do ingresso querem fazer a venda de uma forma correta, colocam um preço lá que o consumidor já vai se organizar para fazer aquela compra. Em muitos casos, quando os shows acontecem, na maioria São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas que vêm do outro estado também relataram para nós que acaba quando chegando na compra de cambistas e às vezes ingressos são falsificados. E não consegue entrar no show, pagou por hotéis, pagou por... a gente acabou de falar, vocês acabaram de falar de uma reportagem sobre aviação, compra, então, de voos, então, vem impactar na economia toda de um estado, de um país, então, por isso, a gente agora tipifica, o crime, a ação de cambistas no país. E esse é um mercado que mudou muito, deputada, acompanhando a própria evolução tecnológica, Antigamente, a venda de ingressos era basicamente física, Era muito difícil venda pela internet, mas hoje não, É o contrário, praticamente os grandes eventos, eles comercializam os bilhetes pela internet, Há uma data estipulada, com um horário, inclusive, e a partir dali é que é liberada a venda, e aí qualquer pessoa com acesso à internet consegue comprar. Antigamente o cambista ia na bilheteria, dormia na fila, ou enfim, tinha algum tipo de privilégio, acerto com o vendedor da bilheteria, pegava uma quantidade de ingressos e revendia. Agora, com essa modernização, com o fato de as bilheterias serem praticamente todas elas online nos grandes eventos. Isso é um facilitador para que se coíba esse tipo de crime? Sim, a gente está colocando como um todo. A ação de cambistas, internet, na entrega presencial, como você relatou, e ela surge, a lei, justamente da revolta de muitos jovens e pais que estavam tentando se organizaram, para fazer uma compra de um ingresso, que eles entendem que é um show que eles gostariam de assistir, enfim, são fãs e têm todo esse direito, e então eles se organizavam para fazer a compra pela internet. E aí viam absurdos valores mudando de uma hora para outra, não conseguindo nem entrar na fila, então perdia todo o tempo, a esperança dos jovens, de seus filhos,
E aqueles que compraram relataram para a gente que, por exemplo, ingressos de R$ 300 foram para 4, 15 mil reais, chegaram a vender a 15 mil reais. Então é um absurdo isso, e esses relatos foram sempre chegando. Por isso, a Câmara entendeu de dar essa devolutiva para a população e colocar já esse requerimento em regime de urgência, porque a gente sabe que tem novos shows programados para o Brasil e isso não pode continuar dessa maneira. Então, a gente está falando, de fato, de uma economia que movimenta hotéis, restaurantes, bares, lojas. As pessoas se programam para o seu final de semana. Então, é importante que tenham segurança daquele convite, daquele ingresso que eles estão comprando. E por isso nós tivemos o apoio dessas empresas também que querem combater o cambismo no Brasil. Importante. E só para fecharmos, deputada, para quem não está familiarizado com o trâmite legislativo, como é que funciona agora, depois de aprovado esse requerimento de urgência? Como é que caminha a proposta? Agora nós teremos um relator, para poder fazer os ajustes que forem necessários no projeto. A gente abre para discussões. Nós vamos trabalhar ouvindo também as empresas, que é importante para a gente poder fazer com que seja uma lei que na prática funcione, acabe com o cambismo no Brasil, mas que continue as vendas a movimentar o mercado do turismo também, que está incluído nisso, e aí já volta para o plenário para a gente voltar em regime de urgência. Perfeito. Ouvimos aqui a deputada federal Simone Marqueto, que é a autora do requerimento de urgência da Lei Taylor Swift, como foi batizada. Para você que não conhece, é um grande nome da música pop, uma estrela internacional. Ela esteve recentemente aqui no Brasil, a Taylor Swift, e os fãs que queriam ingressos para o show, muitos deles não conseguiram justamente por causa da ação dos cambistas, e é isso que ensejou a aprovação do projeto de lei. Aliás, ela não veio ainda, o show ainda não aconteceu, mas a venda sim. A Taylor Swift vem no final do ano. E a deputada Marqueto, a Simone Marqueta, que foi a autora do requerimento de urgência. Obrigado, deputada, pela presença. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado, boa noite.